se eu pudesse apagar neste exato segundo a memória, o passado e a sua capacidade de projetar o futuro, o que aconteceria com a sua dor? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras às 6 horas da manhã para abrilhantar e fortalecer o seu final de semana. Pensem seriamente sobre isso. Se você perdesse a capacidade de lembrar a traição sofrida ou de temer a dor que ainda não veio, quanto daquela angústia que você carrega no peito simplesmente desapareceria? Essa provocação, um tanto quanto intrigante, nos leva a uma das constatações mais cruéis e libertadoras da história do pensamento humano. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. O convite de hoje busca entender como a sabedoria ocidental aprendeu a controlar a mente. Sêneca viveu em tempos turbulentos, sob o império de um louco, mas foi um mestre na arte da serenidade. Sêneca fez uma afirmação que, ainda hoje, soa como um absurdo para a nossa sensibilidade moderna. Abre aspas. Não somos atingidos pela realidade, mas pela opinião que temos da realidade, fecha aspas. Imagine que você recebeu uma carta com más notícias. A dor física não está na folha de papel. Ela está na sua mente, decifrando as letras e projetando o cenário de catástrofe. Sêneca distinguia claramente a dor, que é física, limitada e passageira, do sofrimento, que é psicológico, sem limites e que pode durar uma vida inteira. A realidade é o fato, o sofrimento é o comentário que fazemos sobre ele. Mas por que fazemos isso? Por que tendemos a piorar as coisas em nossa cabeça? Avancemos à França do século XVI e lá vamos encontrar Michel de Montaigne. Montaigne era um homem que olhava-se no espelho sem piedade. Ele escreveu, abre aspas, minha vida tem sido cheia de males terríveis, e a maioria dos quais nunca aconteceu, fecha aspas. Isso é profundamente verdadeiro. Somos os únicos animais que se torturam antecipadamente. O leão, por exemplo, sofre quando está com fome ou quando está ferido. Nós sofremos num dia ensolarado, deitado no sofá, pensando e projetando o que vai acontecer aqui a 10 anos. Nós sofremos a dor antecipadamente da perda do que ainda não tivemos. Essa tendência é explicada brilhantemente por Arthur Schopenhauer no século XIX. Ele via a mente humana como uma máquina de desejo. E a nossa imaginação, segundo ele, é o combustível dessa máquina. Schopenhauer afirma que a vida oscila entre a dor e o tédio, e que sofremos quando queremos algo e não temos, e sofremos de tédio quando temos. Mas o pior é que a imaginação nos coloca num estado perpétuo de querer. Nós vivemos sempre no depois, sempre projetando um futuro onde seremos felizes, o que condena o presente a ser visto apenas como um estágio de passagem insuficiente. Sofremos porque a vida real nunca consegue competir com a vida perfeita que fabricamos na nossa imaginação. E é aqui, na modernidade, que o sofrimento imaginário ganha contornos específicos e terríveis. E para abrilhantar esta reflexão, vamos analisar alguns pensadores brasileiros. Vamos falar de Luiz Pondé, com sua sabedoria, ironia e profundidade. Ele nos chama a atenção para o que ele chama de promessa da felicidade. Sofremos na imaginação porque compramos uma mentira vendida pela cultura do consumo e pelo narcisismo contemporâneo. Imaginamos que a vida deveria ser feita de êxtase contínuo, de sucesso sem fracasso, de juventude sem envelhecimento.
Pondé nos diz que o sofrimento moderno vem muitas vezes do ressentimento contra a realidade. Imaginamos que somos os protagonistas de um filme épico e quando a vida nos mostra que somos apenas figuras secundárias, vulneráveis e banais, sofremos a crise do ego. Sofremos antecipadamente a vergonha de não sermos alguém, o medo de não sermos vistos. Imaginamos um universo que nos deve tributos e a realidade que cobra os seus impostos com frieza. E é aqui que nós vamos encontrar Clóvis de Barros Filho. Clóvis nos ensina sobre a estética da existência e o nosso medo paralisante do comum. Ele aponta que a nossa imaginação criou um tabu em torno da vida ordinária e de que sofremos porque não aceitamos a potência do pequeno. Imaginamos que precisamos de uma vida em alta definição, repleta de grandes eventos e de realizações retumbantes para sermos felizes. Como diria Clóvis, a angústia surge porque recusamos a belezinha do café da manhã, do abraço de um amigo, do trabalho honesto, em favor de uma imagem grandiosa que projetamos para nós mesmos. Sofremos na imaginação porque estabelecemos padrões impossíveis para a nossa própria existência. Criamos na cabeça uma personagem, um ideal de nós mesmos e nos torturamos todos os dias por não sermos esse personagem. Clóvis nos convida a fazer uma paz com a tragédia e com a banalidade. A vida real é feita de intervalos, de pausas, de imperfeições. O sofrimento imaginário é a recusa em aceitar que a vida não é uma obra de arte, mas uma construção diária e bagunçada. O filósofo contemporâneo sul-coreano Byung-Chul Han completa esse quadro ao falar da sociedade do cansaço. Hoje não sofremos mais tanto porque um tirano nos oprime, mas porque nós mesmos nos exploramos para tentar realizar as fantasias de sucesso que carregamos na mente. Imaginamos que podemos ser infinitamente produtivos, saudáveis e felizes. Quando o corpo cansa, a mente falha. Sofremos a culpa de não sermos deuses. E então, e o que nos resta? Talvez a saída seja um contraintuitivo ato de encolher. Não no sentido de desistir, mas no sentido de voltar para onde as coisas são reais. A realidade, por mais dura que seja, tem a virtude de ser finita. Um problema real tem uma dimensão por ser medido, pode ser enfrentado ou aceito. Já o problema imaginário é uma névoa sem forma. Ele não pode ser resolvido porque ele não existe concretamente. Quando a ansiedade bater, lembre-se de Sêneca. O tigre que você ouve rugindo na floresta da sua mente, muitas vezes é apenas um gatinho de estimação chamado medo. Não deixem que a sombra do "e se" cubra a luz do "o que é". A vida acontece no chão, não no palco da sua imaginação. O sofrimento real nos ensina, o sofrimento imaginário apenas nos esvazia. Mas e então? Se você estivesse hoje com a mente apagada e com o futuro incognoscível, o que restaria? Provavelmente apenas você respirando. E talvez só isso seja o bastante para sermos felizes. Pense nisso e eu fico por aqui. Eu espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.